Bom, nessa segunda rodada aqui, sobre a história do nosso centenário PCdoB aqui em Santa Catarina, nós temos aqui o companheiro Douglas Matos, que é presidente do partido em Santa Catarina e foi eleito recentemente para o nosso comitê central, né? Temos o companheiro Sidney, que o mundo político e sindical conhece como Nanico, né? E temos a companheira Giovana Mondargo, que é vereadora do PCdoB em Criciúma, no seu primeiro mandato. O que eu combinei um pouco com eles foi que o Nanico vai falar um pouco da história dos primeiros anos. Ele se filiou ao partido em 1984. Né? O Douglas vai falar sobre o PCdoB de 2022, né? E a Giovana vai falar sobre a eleição dela, o mandato dela e o PCdoB do futuro. A palavra está com vocês. Eu combinei com os outros e combino com vocês que eu vou ser o entrevistador que vai ficar mais escutando, porque vocês são gente grande, saberão o que dizer. Se eu achar que vale a pena, eu também posso dar um palpite. Começamos pelo Douglas. Por mim? Presidente. Sugiro. Tá bom. Presidentes têm Então tá, prioridade. Sim, uma alegria estar aqui contigo, Nanico, Bernardo, com a Giovana. Né? Legal, nesse registro tão importante de um partido centenário. Não é qualquer coisa no Brasil ser um partido centenário. Acima de tudo, acho que isso revela que não é apenas a vontade de revolucionários, uma coisa muito pessoal de um coletivo só de pessoas, o fato de que esse partido dure tanto. É a prova mais fatal de que, na verdade, é uma necessidade histórica, né? Porque sobrevive ao tempo e às intempéries, às dificuldades e com essa perspectiva jovem, né, Giovana? Com esse espírito sempre renovado. Não só geracional, mas principalmente nas ideias, né? Então é isso, companheiros. A ordem que eu recebi aqui do comandante é para falar um pouco do partido de 22, aí, do Bernardo, né? A orientação, assim, a sugestão. Nosso partido é um partido que eu acho, Bernardo, pessoal, ele vive exatamente a seguinte característica. Nesse momento eu falo por Santa Catarina, né? Eu acho que a gente vive uma interação geracional. Aqui na mesa estamos 3 gerações, né? Claramente. Eu sou de 84, viu, Nanico? Me fiquei no partido de 84, lá em São Leopoldo. Somos da mesma geração, mesmo ano, né? Ali no final da ditadura, né? Da campanha das diretas já, desse período aí. O Bernardo é anterior a isso, pegou inclusive o período mais duro, né? Teve que viver na Albânia, inclusive, período que a ditadura já era um outro momento, né, Bernardo? Era uma coisa meio mais complicada, ela ainda estava no auge da repressão e provavelmente o Bernardo deveria falar um pouco sobre isso. Está muito importante na nossa história esse período, Bernardo. Mas, enfim, cumprindo a tarefa de falar do partido de hoje, eu acho que o nosso partido é isso. Ele tem aqui na mesa a expressão do que ele é hoje. Tem muita meninada, muita juventude, animada e com perspectiva eleitoral. Isso que eu acho bacana, viu, Nanico? Eu já visto a nossa pré-candidata a deputada federal, a Giovana, jovem, super jovem. E vocês vão ver quando ela abrir o que essa meninada faz. Como ela tem muita política, viu, pessoal? Muita formação. E com a expressão, com a fala da geração deles, né? Mas com a nossa política revolucionária do nosso partido desde a fundação, se adaptando aos tempos, né? O mesmo objeto, o mesmo projeto. Então, temos aqui muita gente que vem de outras épocas, que estão no partido, que atuam, que militam, que são da direção, que estão nos municípios. E o nosso candidato a deputado estadual, pré-candidato, é da nossa geração, um pouquinho depois, né? Mas a nossa candidata federal, pré-federal,
Então, o partido é isso, né? São gerações que vão convivendo, né? E nós que estamos já assim na faixa dos 60, o Bernardo talvez um pouquinho mais, a gente vai convivendo e aprendendo muito com essa geração que vai entrando no partido. Isso é fato. Não só na linguagem, não só na forma de se expressar, de conviver, mas também na forma de fazer política. A gente interage, a gente convive e vai se ensinando. Acho que isso tem acontecido, né? Mas o importante é que a gente tem perspectiva. Eu vejo assim, né? Partido é aquela história, né, Bernardo? É um trem em que estação tem gente que sobe, tem gente que desce, enfim, isso acontece. Mas tem entrado gente no PCdoB, jovens, pessoas com um pouco mais de experiência também. Eu acho que o que mais impressiona é que como é que a gente consegue ser tão atualizado, né, no centenário. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como o nosso coletivo se dedica a atualizar, né, o nosso programa, as nossas ideias, a nossa intervenção, e vai criando perspectiva mesmo, né? De formas que em 22 nós queremos, assim, tentar chegar de volta na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, e não estamos aqui brincando nem fazendo emulação, é sério isso. Ou pelo menos criar uma perspectiva de ficar bem de pé, né, para essa nada descortinar essas novas perspectivas. E trabalhamos muito no movimento sindical, no movimento de juventude, no movimento de mulheres, nesse universo LGBT. Temos um partido que atua nessas frentes, né, em batalha, e também na luta teórica, né, na luta das ideias. Eu acho que nós somos muito destacados nisso. Porque eu acho que o PCdoB, Bernardo, e tu é um intelectual, né, já tem lá seus livros, seus escritos, tem uma longa história na área da formação, né, da escrita. O nosso partido, ele se diferencia nesse aspecto, com todo respeito aos outros partidos, com quem a gente tem sempre uma relação de muito carinho, muito respeito. Porque uma outra característica do PCdoB é que vai saber conviver com essa divergência de forma tão tranquila, né? Nós somos aglutinadores, essa é a nossa tradição. Olha o que a gente fez, né? Passar uma federação no Congresso Nacional, na situação atual, é um quase milagre político, mas é porque é a nossa forma de fazer política, com respeito, com a divergência, né? Colocando as nossas ideias, as nossas divergências claramente, e mesmo assim conseguimos ser respeitados. Acho que é uma outra característica nossa, que é da nossa tradição. E acho que, inclusive, isso às vezes é o que incomoda. Uma das coisas que incomoda é a capacidade de botar a política ajustada na cabeça de muita gente. E por isso também somos muito respeitados, né? Por essa tranquilidade em dialogar, em buscar ter argumento, porque é um coletivo, é muita gente pensando junto, formulando, ouvindo, fazendo autocrítica das próprias ideias, de atualizando. Então eu acho que nós somos um partido respeitado, atualizado, com uma convivência intergeracional que está dando certo e com perspectiva. Acho que é isso que eu teria que dizer do partido de hoje, Bernardo. Agora... Então tá bom. Deixa a Jo falar. Então tá bom. Bom, primeiro é um prazer, né, eu estar aqui conversando com esses camaradas que tem uma longa história no partido. A Giovana, que é vereadora nossa em Criciúma, uma cidade, né, que joga um papel muito importante na história do nosso partido, não só desse período mais recente, mas período anterior à ditadura militar de 64, né? Então, e o Bernardo, que faz parte também dessa geração um pouco anterior à minha, do Douglas. Então, como o Douglas falou, estamos aqui juntando 3 gerações de comunistas, né? Nesse período que nós estamos comemorando aí o nosso primeiro centenário, né? A ideia de eu, né, colocar aqui, abordar um pouco a minha área de atuação no partido, que foi no movimento sindical. Eu entrei no partido em 1984, né, junto com o Douglas, no mesmo período, mas também tem uma história curiosa que eu entrei no partido, a primeira reunião do partido que eu participei foi em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, né? É uma história longa, não sei se o tempo permite contar
essa história, talvez depois eu possa retomar essa história. Mas assim, eu entrei no partido em 84, eu era estudante, né? Eu fiz farmácia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e por isso eu disse, entrar em Vitória da Conquista no partido, a primeira reunião, né? Mas a gente também viajava pelo Brasil, pelo movimento estudantil. Então, por isso que foi naquele momento e naquela cidade que eu entrei no partido. E quando a gente entrou no partido, antes o partido tinha a Viração, né? Que era uma organização do movimento estudantil, que era mais ampla, mas que os comunistas atuavam. Então eu já tinha participado de reunião de Viração, né, em outros momentos, aqui em Florianópolis e tal. Fui para Fortaleza em 1984 no Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia, eu já estou contando a história, e eu fui participar de uma reunião com um deputado federal que era amigo de Viração, né? Discutir o fim da ditadura, o colégio eleitoral, direta já e não sei o que e tal. Foi uma polêmica que tinha no movimento estudantil e na sociedade naquela época, uma polêmica mesmo, que a gente tinha divergência com outros setores, da esquerda e tal. E esse deputado federal, amigo de Viração, era nada mais, nada menos do que o deputado federal do MDB, Aldo Arantes. Então, aí depois, é claro que eu fiquei sabendo, tinha um vereador de Fortaleza, Chico Lopes, né? Depois foi eleito deputado federal e tal. E aí quando a gente estava voltando para Santa Catarina, passei em Vitória da Conquista e ali eu fui convidado para a primeira reunião do partido. Isso em 84, já participava de reunião de Viração, um pouco antes e tal. E quando eu saí da universidade, eu entrei na prefeitura e já era farmacêutico, comecei a atuar no movimento sindical. Foi aí que o partido iniciou a sua atuação no movimento sindical em Santa Catarina. Na associação, começou na Associação Catarinense dos Farmacêuticos, e no Oeste a gente começou a atuar no movimento sindical também, através do Alzumir, que era bancário, e aqui em Florianópolis o Paladini, já um pouco mais à frente começou a atuar no movimento sindical dos trabalhadores da Casan, e logo em seguida eu comecei a trabalhar na prefeitura, em 85, como farmacêutico, comecei a atuar no movimento sindical ali na prefeitura. Então foi nesse período aí, 85, 86, que a gente teve início da nossa atuação no movimento sindical. Então eu acho que é importante abordar que o partido sempre tem esse tripé de atuação política nesse longo tempo da sua existência, né? E muitas lutas nesse período também mais recente, que é o maior período de legalidade do partido, é esse período que a gente está vivendo agora de mais de 40 anos de legalidade, né? Quase 40 anos de legalidade. Então, e o partido sempre levantou essa questão do tripé da luta do partido, que é a luta ideológica. Travamos nesse período muita luta ideológica, a gente levava essa batalha ideológica também para dentro do movimento sindical, que tinha as suas divergências, as suas polêmicas, a luta de massa, né? E a luta parlamentar, e o partido também sempre teve essa atuação na frente parlamentar. E no movimento sindical, no movimento de massa, a gente já começou a atuar durante esse período. E o partido sempre defendeu, já desde o Conclate em 1981, defendia a unificação do movimento sindical, de ter um movimento sindical unificado, que não foi possível, né, logo à frente, com o surgimento da CUT, e que isso contribuiu para a divisão do movimento sindical brasileiro naquele período. O partido começou a atuar na CGT, e aí logo em seguida nós saímos da CGT, e em 88 formamos a Corrente Sindical Classista, e a Corrente Sindical Classista teve uma atuação autônoma, independente ali, até 1992, 91, nós fizemos o primeiro Congresso Nacional em 89, e o segundo Congresso em 90, e em 1990, naquele congresso importante, com a participação do João Amazonas e várias lideranças nacionais do movimento político, do sindical e tal, e nós decidimos entrar na CUT naquele período. Já em 91, a gente já participou do primeiro Congresso Nacional da CUT, e aqui em Santa Catarina a gente tinha uma certa inserção no movimento sindical aqui em Santa Catarina, como eu estava falando, aí o Paladini nos trabalhadores da Casan, eu na prefeitura, os bancários, trabalhadores do judiciário, estadual, federal, e a gente foi para o Congresso da CUT com uma certa bancada mobilizada, com política, né?
tinha uma plataforma que a gente defendia já desde a da luta pela Constituição, dentro do movimento sindical, como eu já disse, a unificação, a unidade do movimento sindical. E a gente foi para o Congresso da CUT com a nossa plataforma e ali tinha uma eleição proporcional. A gente começou a participar da executiva estadual da CUT em 91. A gente, né? Então, durante esse período, né, foi basicamente o início, né, da nossa atuação no movimento sindical aqui em Santa Catarina, em que a gente tinha inserções aqui um pouco ali em Criciúma, posteriormente, Chapecó, Florianópolis, alguma coisa também no norte, nos trabalhadores metalúrgicos e mecânicos de Joinville, isso um período já dentro desse período de atuação dentro da CUT, né? Então acho que posteriormente eu posso abordar um pouco mais para frente e deixar a Giovana dar um recado aí. Opa, vamos lá. Gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Bernardo, Nanico, Douglas. Para mim, enquanto parlamentar, mas acima de tudo, enquanto jovem mulher comunista, estar aqui sentada na mesa com vocês é um compromisso e uma responsabilidade muito grande, né? E quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque depende da hora que a pessoa vai assistir a gente, né? E tô muito feliz, eu acho que foi uma baita iniciativa, acho que dá pra chamar do glorioso podcast, né? Então, eu fico feliz de poder estar aqui falando um pouquinho sobre como é que foi a nossa campanha, como é que foi o nosso movimento. E eu tava aqui, ao mesmo tempo, tentando resgatar algumas coisas. Muita gente que talvez assista a gente agora vai dizer, poxa, já ouvi a gente falar isso. Porque eu falo sempre, Bernardo, que você imagina, há 2 anos do centenário do PCdoB, a gente mergulha numa pandemia, mergulha numa eleição diferente, num 2020 com mudança de regra eleitoral, com o uso das redes sociais muito mais aprofundado, né, como foi, com o reflexo de 2018, mas num país destruído. Um país destruído pelo ódio, já aprofundado no pleno desemprego, e aprofundado, portanto, nas graves crises sociais que o Brasil atravessou já antes da pandemia. Eu lembro que em março saiu uma pesquisa que desde a última série histórica, de 2012, o Brasil já vivia o pior momento do desemprego. E quando a gente entra na pandemia, isso escracha, né? Escancara todos os problemas. E aí, não à toa, nós vamos disputar as eleições. E então foi 2020 que a gente mergulhou num projeto eleitoral, já antes, aliás, né? Há muito tempo, a gente se preparou muito para esse momento. E fiz minha atuação construída no movimento estudantil, nos movimentos sociais, de mulheres, de saúde. E a partir dali, quando me filiei na OJS e passei anos ainda sendo só membro da OJS, quando estava saindo da universidade, me formei em odontologia, Nico. Saindo da universidade, já tinha sido conselheira de saúde, estava no Conselho Nacional de Saúde. Pô, como é que vai ser essa brincadeira aí? Você não quer saber? Eu vou me filiar num partido aqui. Vamos ver como é que vai ser. E fico muito feliz de poder hoje estar comemorando o centenário enquanto vereadora da cidade de Criciúma e ter conquistado do jeito que a gente conquistou, com muito trabalho coletivo, com sonhos e com, acima de tudo, rebeldia, né? Porque tem gente que diz que um jovem que não é rebelde não é um jovem, é um velho, né? A pessoa diz, a gente não pega muito legal falar isso aí, não pega bem não. Mas eu acho que a gente precisa reivindicar o nosso lugar de jovem. E Bernardo, eu tenho 29, ainda dá pra eu fazer essa discussãozinha aqui, ainda não passei dos 30, então vamos lá. Eu fui eleita a vereadora mais jovem da história de Criciúma, né, com 27 anos. Então, em 2020 foi uma baita experiência, uma baita surpresa para todos nós, porque a gente resgatou uma cadeira na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal, num ambiente completamente avesso àquilo que a gente acredita e que a gente não imaginava, que a população estava muito mais do que preparada para nos ouvir e para experimentar o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. E foi o que aconteceu. Foi um ano difícil, desafiador, da gente ter que fazer campanha de rua, de rede. E eu pensava assim, Bernardo, como é que eu vou me apresentar para a população se eu não posso ir para a rua? Eu não posso falar com as pessoas, não posso olhar no olho. É tudo pela rede social, como é que vai ser isso? Não é suficiente. Então
Então, no começo, a gente começou a fazer uma série de lives e de reuniões virtuais pelo Meet, pelo Zoom, esses aplicativos que foram surgindo na época, né? Que eu não tinha conhecimento. Fazer uma reunião virtual, quando que a gente imaginou isso, né? Reunião virtual falando uma semana sobre saúde, uma semana sobre educação, uma semana sobre juventude, sobre empregabilidade, sobre soberania nacional. A gente discutia tudo. E não deixar de informar as pessoas sobre o coronavírus, que era, pra gente, a pauta mais urgente do momento. Mas a gente não podia se furtar de estar presente nas eleições de 2020. Principalmente por esse motivo. Pelo reflexo e impacto da má gestão da pandemia e o que causou na vida dos brasileiros. E também dos criciumenses, à época. Então a gente foi pras redes, aí começou a flexibilizar um pouco, né? A gente ia, batia na porta, falava do portão. Fulano, sou candidata a vereadora, né? Aqui de Criciúma. Tô passando aqui pra me apresentar pra ti e tal. Às vezes gente que a gente nunca viu na vida. Às vezes gente que eu conheci na rede social. Você imagina, Bernardo, hoje vai fazer 2 anos, desde que a gente começou a intensificar a campanha. Tem gente que eu conheço hoje, que eu conheci 2 anos atrás pela rede social, que eu nunca vi pessoalmente. Isso é o centenário do PCdoB. Num ambiente completamente diferente, inesperado, de viver uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise política, moral, ética, uma crise humana, uma crise humanitária, aliás, principalmente pelo momento que a gente vive. E o PCdoB mostrou pra gente não só o caminho, Bernardo, de construir a possibilidade de entregar para a população um jeito diferente de pensar o Brasil, um jeito diferente de pensar a sociedade, mas, acima de tudo, entregou para mim, enquanto jovem mulher, o amor pelo Brasil e me fez sonhar. Me deixou sonhar. Sonhar com um país melhor para viver, sonhar e compreender que é através da política que a gente pode mudar, de fato, a vida das pessoas. E foi assim que a gente conquistou uma cadeira, né? A segunda mais votada entre 263 candidatos, com 2.430 votos em 2020, em 15 de novembro de 2020. Um dia a gente vai ver isso, talvez eu me emocione, porque aqui falando, a gente embarga a voz mesmo. Em plena pandemia, a candidatura do PCdoB foi a segunda mais votada do município, perdendo só para a candidata do prefeito da cidade, por 150 votos. Eu quase presidi a primeira sessão da Câmara. Isso é um absurdo, isso, né? Então a gente ficou muito surpreso, principalmente porque a gente não imaginava que os demais iam fazer menos voto que a gente, porque a gente se preparou para fazer tudo isso de voto. Não pensem que não. Então foi muito trabalho, foi muito tempo e a gente colocou muita energia. Eu não consigo... Eu sou competitiva, mas acima de tudo é compromisso. Talvez competitiva não seja a palavra. Talvez seja disciplina que esse partidão aí me ensinou, né? Que eu acho que de se dedicar e principalmente não fazer nada sozinho, né? Que a gente não chega aqui sozinho, não constrói nada sozinho. Eu decidi entrar pro PCdoB e pro JS porque compreendi que era na luta coletiva que a gente podia juntar forças e construir junto da política uma sociedade que a gente deseja, uma sociedade justa, humana, com justiça social, mas acima de tudo uma sociedade que alcance ali na frente um momento melhor para se viver, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de falar sobre esse período, mas, acima de tudo, do projeto que a gente tem pela frente, né? Da responsabilidade que é, em 2022, 2 anos depois da eleição já, ser pré-candidata a deputada federal pelo meu partido no centenário do partido. Isso é uma responsabilidade e uma emoção pra mim muito grande, porque, que ousadia é essa, né? De vereador pra deputado federal. Nós estamos numa condição que acho que calhou muito bem de ser o centenário do PCdoB e vai nos dar muita sorte, não tenho dúvida disso. Sorte, porque o Douglas disse que é sempre bom ter um pouquinho de sorte no começo, né? Ele diz, eu acredito, né? Tem experiência justamente por isso. Então, a gente mergulha já em 2022 num compromisso muito bacana. De ter construído 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de mandato, sendo a única vereadora de oposição numa Câmara com 17 vereadores e a única de esquerda. A única comunista, acima de tudo. Dentro de uma cidade
que votou quase 80% em Bolsonaro, mais de 80% no Bolsonaro. Mas que, acima de tudo, conseguimos construir políticas públicas de qualidade para mudar a vida das pessoas, para proteger a vida das mulheres, para incentivar que mais jovens entrem na política e para que esse lugar também seja um lugar seguro para que outras pessoas como a gente possam estar ali. No começo eu tive muito medo. Eu chorava toda noite antes de ir para a sessão da Câmara. Eu sofri muito. Muita fake news, né? A gente foi muito atacada. Então, existe um movimento de um assassinato de reputação das vereadoras combativas. Isso é no Brasil inteiro. Na época, eu quero ver isso aqui daqui uns 10 anos, como é que nós vamos estar. Não foram as cotas para as mulheres que garantiram para a gente um lugar seguro de estar aqui na política, né? É o cotidiano de desconstruir todo tipo de situação que nos coloca nessa condição. E tem funcionado. A gente aprovou 11 leis em 1 ano de mandato. 11 leis. Sou a única de oposição, não faz sentido, né? Que a gente é chato, né? A gente é teimoso. E a gente faz acontecer. Eu acho que a gente precisa se reinventar, buscar construir junto com as pessoas, com quem pensa diferente. Não dá para definir que a gente se negue a sentar na mesa com quem pensa diferente porque não gosto. A gente não pode aceitar fazer podcast com um nazista, né? Igual o fulano lá, que vai pagar ainda, a história vai cobrar. Mas construir com quem pensa diferente, a gente só avança. Só constrói para a sociedade uma maneira mais democrática de fazer política. E fazer política é algo que me dá um tesão de acordar de manhã, me dá uma paixão, mas acima de tudo, fazer política com o PCdoB é o meu compromisso de vida e filiei até minha mãe. No Dia das Mães, verdade. No Dia das Mães. E isso pra mim não tem preço. É o compromisso de vida. Foi o presente que ela te deu como mãe. Pois é. Acho que cabe aqui um registro super importante, Bernardo, dessa fase atual, né, que é a incorporação do PPL no partido, né, do Partido Pátria Livre. Eu, no tempo de jovem, né, Nico, na época de 84, por ali, a gente ouvia falar muito Cláudio Campos, né, do MR8. Eles tinham, assim, para mim, que era um jovem do PCdoB, Giovana, eles tinham uma fama, uma imagem de muita combatividade, né, de gente de coragem, né, e muito amor pela pátria, né, assim, uma coisa muito patriótica. E olha só o que é a história, né, ela vai fundindo, né, as correntes de fato mais progressistas, e as circunstâncias da vida fizeram com que o Partido Pátria Livre, o PPL, trouxessem para o PCdoB quadros muito bem formados, né? Eles vieram para o PCdoB e nós ficamos muito enriquecidos com a presença. Tem que ressaltar aqui, né, que o nosso vice-presidente, o Fabiano, veio do PPL, né, e traz uma carga de sensibilidade, de patriotismo. É um dirigente sensível, eu repito, assim, um companheiro que consegue pegar os problemas, né, e ajudar a encontrar a solução. Às vezes surpreende com uma interpretação madura, serena, né? Tem uma capacidade, junto com a Jerusa, com a Fabiana, com a Janaína, né, com o Werner, todo esse pessoal que veio para o partido. A gente tem que ressaltar aqui nessa história mais atual, Bernardo, se me permite, só aqui rapidamente, porque de fato nós ficamos muito mais enriquecidos, né, com uma experiência parecida, tão revolucionária quanto, mas que nos fez ser bem melhor que nós éramos, né? Uma partezinha aqui, Douglas, estimulado pela sua lembrança. Eu acho que a história do MR8, que foi dar no Partido Pátria Livre, faz parte do nosso século, né? Faz parte, né? Nós fomos, vamos dizer assim, galhos da mesma árvore o tempo todo, né? Portanto, não é por acaso que o Partido Pátria Livre se incorporou ao Partido Comunista do Brasil. É porque nós temos o DNA idêntico, né? Nós somos galhos da mesma árvore. Então,
Eu quero dizer isso para dizer que aqueles companheiros que vieram do Partido Pátria Livre no ano retrasado para o PCdoB sintam-se tão centenários quanto o mais centenário dos velhinhos do PCdoB. É isso. Bacana. E você, Bernardo, o que vai dizer para nós essa experiência tão grande? Então, eu não sou catarinense, né? Sou ainda um recém-chegado. Né? Então, tenho um pouco a falar sobre o tema da nossa conversa de hoje. Fui estimulado aí pelo Divo e tudo, mas vamos em frente, mano. Vamos em frente. Estou aqui, aceitei com prazer e alegria. Legal, Nanico. É isso. O Douglas faz menção aí, essa lembrança dessa incorporação do PPL ao PCdoB, né? Em 1984, eu participei do Congresso da UNE, né? E a gente fazia parte de uma tendência no movimento estudantil chamado Viração. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu conheci as tendências, tinha esse tal de MR8. Aí disse, pô, o que é MR8? Aí descobri esse movimento revolucionário 8 de outubro, né? Aí esse pessoal aqui é corajoso, né? Para botar em plena ditadura, né? A gente estava na ditadura militar, botar o nome de de uma tendência no movimento estudantil, de movimento revolucionário. Pô, pessoal, eu acho que essa incorporação, e como o Bernardo diz, fazem parte desses 100 anos de luta, né, do PCdoB, da luta pelo socialismo no nosso país, desse acúmulo de forças que a gente vem travando, construindo nesses 100 anos, em especial nesse período mais recente, como eu já coloquei, do final da ditadura militar. E que aqui em Florianópolis, especificamente, eu sou da prefeitura, e o Werner, que era que veio do PPL, na disputa do sindicato aqui, foi o nosso candidato a presidente do sindicato. Não ganhamos a eleição, fizemos uma boa votação, mas fazer esse registro, que é um companheiro, que é uma liderança, né, e cada vez mais ali na prefeitura, no movimento sindical da prefeitura, né, que é um movimento sindical forte aqui em Florianópolis. O Bernardo mesmo, não sendo daqui, mas já conhece um pouco a história do Sintrazen ali, das lutas, das greves, da prefeitura, da educação, da saúde, da CONCAP, mesmo durante a pandemia, né, foi feito mobilizações importantes. E o Werner, que é um companheiro que veio do PPL, é uma liderança ali que também está presente em todas as lutas e tal. Eu acho que é importante fazer esse registro. Essa questão do movimento sindical, porque assim, nós atuamos organicamente, né, nos sindicatos, nas centrais sindicais, né? Hoje nós, a partir de 2007, nós fundamos a CTB, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, mas durante todo esse período, o movimento sindical, as centrais sindicais, os sindicatos que os comunistas atuaram, sempre procurou levar na luta sindical, como eu já disse, uma luta unitária, uma luta politizada, e uma luta em defesa da democracia e do direito dos trabalhadores, que foram brutalmente atacados, principalmente a partir do fim daquela polarização mundial, União Soviética e Estados Unidos, com o fim da União Soviética, isso em 91, né? Começou em 89, com a queda do Muro de Berlim e tal. Isso repercutiu no movimento sindical brasileiro. Inclusive, teve setores que abandonaram a luta pelo socialismo, e o PCdoB, através da corrente sindical classista, ou nos sindicatos, na central, na própria CUT, onde atuava, e hoje na CTB, sempre manteve alta essa bandeira da luta pelo socialismo, entendendo como uma luta histórica, como um objetivo, como uma necessidade, e para a gente construir o bem-estar dos trabalhadores de toda a sociedade. Então, o PCdoB sempre levou uma luta política politizada e unitária no movimento sindical brasileiro. Então, como eu falei, desde 1987, com a Constituinte, né, e a Constituição em 88, ali, inclusive a bancada do PCdoB, que tinham muitos oriundos do movimento sindical, defenderam bandeiras e conquistamos, né, direitos importantes na Constituição de 88, que agora está sendo brutalmente atacada, principalmente a partir
da tentativa de implantação e, de certa forma, teve certo avanço a implantação do neoliberalismo no nosso país, com retirada de direitos dos trabalhadores, a redução da soberania do país enquanto nação, enquanto país que quer construir a sua independência, a sua autonomia, a sua independência. E em 92 teve aquele movimento pelo Fora Collor, que o movimento sindical, a partir no movimento sindical, que o movimento estudantil jogou um papel muito importante, né? A luta pelo Fora Collor, né? Os caras pintadas, né, de 92, e que nós no movimento sindical brasileiro também levamos essa bandeira, que nem todo mundo dentro da central que a gente atuava em 92 defendia isso de imediato. Nós é que fomos levantando a partir do movimento estudantil e da nossa corrente dentro da CUT, que a gente atuava, nem todo mundo defendia essa bandeira, né? Tinha divergências. E ali o movimento foi crescendo e no final, né, lá para mais no final do ano, foi aprovado o impeachment com pressão. O PCdoB jogou um papel muito importante nisso. A partir do movimento estudantil, né, a UNE, né, nesse período dirigida pelo PCdoB, presidente era do PCdoB e tal, e no movimento sindical, mesmo não sendo uma força hegemônica, majoritária dentro do movimento sindical brasileiro, mas era uma corrente minoritária, mas que tinha uma política gigante para dentro do movimento sindical e conseguia convencer diversos setores a ponto de, mais para frente, os trabalhadores, a partir do movimento sindical das suas centrais, também foram para a rua. Então, eu acho importante registrar essa luta dos comunistas, né, do PCdoB, nesse seu centenário, que, desde o seu surgimento, sempre colocou a importância da luta política no movimento sindical, na defesa do direito dos trabalhadores, e que nesse período mais recente, né, abordado aqui pela Giovana com a pandemia, jogou também, né, um papel importante, a dificuldade que a gente tinha. Eu também, que já tenho uma certa idade, não sou jovem como a Giovana, eu tenho um pouco mais de dificuldade nesse negócio de tecnologia. Aprendi a fazer reunião pela internet e, a partir dali, a gente reunia a central sindical, a gente reunia as outras centrais, reunia a direção da nossa central e fizemos mobilizações aqui pelo Fora Bolsonaro gigantescas. Nós, em janeiro de 2021, tivemos uma carreata gigantesca aqui, articulada tudo pela internet, né? Então, ou seja, quando um partido tem política, ele dá um jeito de lutar. Foi isso, o Bernardo viveu o período mais duro, mais difícil da ditadura militar, sabe que mesmo com dificuldades a gente encontrava o caminho para travar a luta, para defender os interesses e os direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro, e que nesse período da pandemia a gente percebeu, né, um aumento do desemprego, a crise sanitária, crise política, um governo negacionista, reforma sindical, com reforma trabalhista a partir do golpe de 2016, e com a reforma da Previdência, um ataque direto, e o movimento sindical e o PCdoB sempre jogou um papel importante nessa articulação dos trabalhadores para ir para a rua, para resistir, mesmo quando não tinha vacina ainda, né, com carreata, cada um dentro do seu carro, com todos os cuidados e tal. Então, acho que é um registro importante esse período da pandemia que a Giovana registrou aqui, né, contando um pouco como foi a batalha dela como candidata a vereadora, e no movimento sindical a gente enfrentou, porque assim, o desemprego cresceu muito, né? Desemprego, a pandemia foi uma catástrofe, né, para a vida do povo brasileiro, dos trabalhadores em geral. Eu tenho pensado bastante sobre isso, viu, Bernardo? Principalmente em qual que é a responsabilidade que a gente vai ter, não só para as eleições desse ano, de mobilizar a juventude, mobilizar a sociedade brasileira para ir às urnas, né? Porque a gente teve as pessoas se abstiveram de votar, né, já em 2020, muito profundamente, né? Na nossa cidade, por exemplo, de 150 mil eleitores foram votar 130, 120, por aí. Então, é uma mudança significativa. Então, não só a gente vai precisar
jogar um jogo importante para mobilizar a sociedade, para ir votar. E agora já não é mais, né? Só pela falta da vacina, por causa da pandemia, pelo medo do vírus. Hoje já é um pouco da antipolítica, né? Dessa tratativa que boa parte da população brasileira acabou tendo com a esperança em Bolsonaro que teve em 2018 e essa frustração desses últimos anos, né? Mas, acima de tudo, acredito que não há saída senão falar da realidade do povo brasileiro. Falar que superar a insegurança alimentar, superar o desemprego e garantir para a população qualidade de vida e para que a gente possa rediscutir as reformas que foram colocadas no país, rediscutir o teto de gastos para saúde e educação, que isso acabou com a nossa história. Se hoje a má gestão da pandemia foi acentuada do jeito que foi, não foi só pela condução política. Foi pela falta de orçamento também. Foi pela atuação do Congresso Nacional. Foi pelo descompromisso com o povo brasileiro. Por isso que em 2023, a nossa responsabilidade é muito, talvez infinitamente maior, mas talvez um dos momentos mais críticos e importantes da nossa história. Que vai ser resgatar a esperança das pessoas na política, resgatar a esperança das pessoas em voltar a ter o que comer, em conseguir botar 10 pila de gasolina aí de Criciúma a Araranguá, né, Douglas? Não consegue mais. As pessoas estão desacreditadas. E a esperança que a gente precisa é, de fato, de rediscutir a reforma da Previdência, a trabalhista, rediscutir, né, para revogação do teto de gastos, que isso acabou com a nossa estrutura na assistência social, na saúde e na educação. O Sistema Único de Saúde ele já começou subfinanciado, desde quando foi criado. Né? Desde quando a gente garantiu lá na Constituição Cidadã, em 88, direito à saúde, dever do Estado. Em 90, teve um veto do orçamento pelo presidente Collor, à época, que já começou sem ter dinheiro para fazer funcionar aquilo que era de garantia do povo brasileiro. Muitos outros programas foram sendo incorporados e a gente cada vez mais subfinanciado. Os programas que estão colocados, os postinhos que a gente conhece, as unidades básicas de saúde, estão passando dificuldade. Tá faltando gás, tá faltando esparadrapo, tá faltando remédio. E isso já não é mais só pela falta de gestão, é falta de orçamento. Então, falar sobre orçamento, rediscutir as prioridades do país, que é resgatar o plano emprego, resgatar a sensibilidade dos direitos civilizatórios, humanizar o país, garantir a equidade de gênero e, acima de tudo, superar o racismo que cada dia mais tem se intensificado no país, historicamente, e para que a gente possa superar as nossas diferenças, independente. Né? Vamos sentar à mesa para rediscutir aquilo que precisa ser redistribuído, aquilo que precisa ser coordenado para quem mais precisa, principalmente num momento como esse. Então, acho que 2023 o PCdoB vai ter um papel fundamental, papel de reconstruir o país e com amor e a coragem de sempre. Eu queria fazer um gancho aqui, viu, Giovana, que eu acho que esse ano a eleição é a mãe de todas as batalhas, né? A eleição para presidente, principalmente, claro, né? Que vai envolver a disputa na Câmara Federal, que nós chamamos a Giovana como a nossa candidata, e a gente sabe que lá na Câmara Federal é que se decide a retirada de direitos dos trabalhadores e a conquista de direitos dos trabalhadores. A gente faz a mobilização na rua, no movimento sindical, no movimento estudantil, mas a votação se dá lá. A rua serve para pressionar os parlamentares. Então é importante ter parlamentares do nosso campo, em especial parlamentares do PCdoB, para a gente sabe o que é que faz uma bancada de 10, 12, 15 deputados comunistas lá, a influência que ele tem sobre os 500 deputados lá, né? Isso, o DIAP, que é um órgão que faz essa assessoria parlamentar, faz levantamento constante e a gente vê as lideranças dos comunistas na Câmara Federal. Então eu acho assim, a disputa eleitoral esse ano vai ser uma disputa muito importante, muito importante. E no movimento sindical, a CTB, né, que é a central que os comunistas ajudaram a criar, a construir, que tem uma certa força, também dentro dessa visão histórica dos comunistas do movimento sindical, da defesa da unidade, nós vamos realizar um conclave no dia 7
de abril, né? Justamente no Dia Mundial da Saúde, onde o movimento sindical, com 10 centrais sindicais, uma iniciativa já dos comunistas já desde 2010, onde a gente realizou um conclave, onde a gente vai tirar uma plataforma de defesa, né, da democracia, de reiniciar ou retomar um projeto nacional de desenvolvimento com garantia de direitos, né, aos trabalhadores, de tendo o trabalho como uma questão central, o emprego, né? Então o PCdoB ele dá essa contribuição também nessa luta política eleitoral mais geral, onde a gente vai tirar uma plataforma e entregar para todos os candidatos, né? O movimento sindical não vai ter um candidato específico, a gente conhece bem, ninguém é ingênuo nessa história, mas a ideia é essa. E eu queria fazer um resgate aqui rápido, aproveitando que a Giovana é vereadora. Aqui em Florianópolis temos vários vereadores, né? E o João Ghisoni foi o primeiro vereador eleito aqui em Florianópolis depois, né, do fim da ditadura, em 88. Dali para frente, todos os vereadores são oriundos do movimento sindical aqui de Florianópolis, né? Depois veio a Lia Carmen, que era companheira minha da prefeitura, nutricionista, foi eleita vereadora e tinha atuação no movimento sindical na prefeitura, foi candidata a presidente do sindicato, tal, a gente tinha uma atuação bastante forte ali. Depois foi eleito o Nildão, né, que também era do sindicato dos servidores públicos do Judiciário do Trabalho, né? Também tinha atuação sindical. Depois foi eleita a Ângela Albino, que também tinha oriunda do movimento sindical, ela tinha atuação no movimento sindical ali do Judiciário Federal. Depois foi eleito o Ricardo, que era médico da prefeitura e que tinha atuação no movimento sindical. Estou fazendo esse resgate aqui, que eu acho interessante, já que o meu papel aqui é abordar a questão, né, da atuação do partido na frente de massa e especial na frente sindical, fazer esse resgate também da importância, como o partido sempre considerou muito importante, estratégico, inclusive, a atuação no movimento sindical, tanto é que dos 5 vereadores depois do final da ditadura em 85, 4 são oriundos do movimento sindical e 3 da prefeitura, 2 da prefeitura, desculpa. É isso. Mostra a importância. Né? Acho que o partido consegue, uma das características do PCdoB é que ele consegue atuar no movimento social, assim, em conjunto com o movimento social, sindical, muito ressaltado aqui pelo Nanico, e outros, mas sempre com a política muito presente. Né? Se diferencia em relação... Ele não se perde no movimento em si. Exato. Ele atua muito... olha o nível de empolgação aí do Nanico, né? Falando do movimento sindical, não é só porque está cumprindo aqui a tarefa de falar o viés histórico do movimento sindical dos comunistas de Santa Catarina, não, mas é porque tem muito presente na militância dele, como tem de uma geração de muita gente aqui, muitas pessoas. Mas apesar da dedicação, do estudo, das questões específicas, das categorias, etc., nós jamais deixamos de colocar a grande política, né, Nanico? É uma nossa característica. A questão nacional, do projeto nacional, a questão de cada conjuntura fazer os seus enfrentamentos, a construção. Democracia. Isso mesmo, democracia, projeto nacional, direitos dos trabalhadores, Congresso Nacional, luta eleitoral. Tudo isso a gente sempre fez atuando nos diversos setores do movimento social. Né? E os nossos teóricos, está aqui o Bernardo, né, sempre para nos ajudar a entender na complexidade de cada momento o caminho, né, para onde que as coisas vão e por onde a gente tem que seguir para chegar no nosso objetivo. Porque no fundo nós somos todos militantes de um grande objetivo, né, que nós temos que ressaltar aqui, que é o socialismo. Né? Nós somos o partido do socialismo científico, né, que luta no dia a dia da sociedade atual, nas suas mais diversas conjunturas, complexas, difíceis, algumas um pouquinho mais fáceis, enfim, mas lutamos na clandestinidade, como tem outro companheiro aqui, até mesmo na guerrilha da Araguaia, né, em situações de toda a natureza, mas sempre na perspectiva de uma outra sociedade. A sociedade em que de fato haja uma justa distribuição dos bens e valores que a sociedade produz, né, que os trabalhadores estão ressaltados aqui pelo Nanico, que produzem, porque são os trabalhadores que produzem,
sempre bom, trabalhadores e trabalhadoras, né, gente? A riqueza, né? Que eles tenham acesso à riqueza que eles produzem. Essa é a sociedade que a gente quer, né? E que parte desta produção, dessa riqueza, dos bens e valores produzidos, sejam distribuídos de forma justa para quem exatamente está vindo, para quem se aposentou, para quem tem dificuldade de trabalhar, ou seja, uma sociedade em que as pessoas têm acesso aos bens materiais, e como diria o João Amazonas, né, para se desenvolver espiritualmente, inclusive, né? Porque com a satisfação dos bens materiais, como o PCdoB propõe, a gente tem tempo para leitura, para o estudo, para a música, para a arte, para a cultura, para o relacionamento humano, né, para a convivência fraterna, para bens e para valores diferentes, né, para uma outra sociedade. Essa, no final das contas, é a nossa grande utopia, né, que eu acho que desde da juventude do Bernardo, né, e de outras gerações, no fundo é o sonho que nos toca, né, que nos alimenta, que nos faz ter essa paixão pela política, né, porque a política é para construir isso, do nosso ponto de vista. É isso, Nani? É isso. Bonito.